Olá! Agora apresentarei o nosso trabalho de gestão da informação, que foi feito no DecineX, um cinema que conta com um sistema de processamento de transações inteligente, visando a otimização de seus processos, assim como gerar experiência aos seus clientes. Bom, falando agora sobre a descrição do cinema. É um cinema que se localiza em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. Desde sua criação, que foi em 2019, é um cinema popular, que abre às 10 horas e fecha às 23 horas. Possui 3 salas com 160 assentos cada, não sendo possível a exibição de filmes 3D. O DecineX visa fornecer preços mais baratos, mas sem perder a qualidade, e conta com descontos em forma de combos, de ingresso e de lanche. Além disso, o preço do ingresso é único, R$ 15, não existindo meia e inteira, como também é uma empresa que conta com 41 funcionários. O cinema conta com 3 combos, tanto para ingressos quanto para lanches. Temos o combo dupla, o combo família e o combo grupo. Esses combos proporcionam descontos imperdíveis. Agora falarei das 5 forças competitivas de Porter do cinema. Primeiro, a ameaça de entrada de novos concorrentes. O grau de ameaça de novos entrantes no mercado é baixo, pois este é um ramo de difícil entrada e pelo fato de já existir um número considerável de cadeias de cinemas consolidadas operando na cidade do Rio de Janeiro e pelo alto custo que pode ser irrecuperável. Segundo, poder de negociação dos fornecedores. O preço nos filmes colocado pela produtora que o passa para uma distribuidora a qual fornece tais filmes ao cinema será o mesmo para todas as cadeias de salas cinematográficas, com a diferença nos adicionais que podem deixar o filme mais caro, como as legendas. Como existe um monopólio de distribuidora para fornecer determinado filme para os cinemas, o poder de barganha desse fornecedor é alto. Já o poder de barganha dos fornecedores de matérias-primas para a produção dos alimentos vendidos no cinema, do papel do ingresso, do servidor, da limpeza e segurança é baixo, pois há a presença de muitos potenciais fornecedores desses itens citados. Terceiro, poder de negociação dos clientes. Poder de barganha médio, pois mesmo que os clientes tenham muitas opções de cinema, o sistema do DecineX e seu preço mais acessível, sem perder a qualidade, são diferenciais para atrair os clientes. Quarto, ameaça de produtos substitutos. Ameaça média, pois mesmo com o forte crescimento de serviços de streaming, como a Netflix, o cinema oferece uma sensação única, de maneira que não pode ser encontrada nesse tipo de serviço, além do fato que os filmes estreiam antes no cinema. Um potencial substituto do cinema para algumas pessoas seria o streaming com filmes em tempo concomitante ao do cinema. Quinto, rivalidade entre os concorrentes. Ameaça alta, pois o número de concorrentes é grande. O DecineX possui características que o torna diferente dos outros cinemas, mas também deixa a desejar no quesito número de salas. Tem apenas 3 salas e não tem sala que possa exibir filme em 3D. Outro fato que pode aumentar a concorrência é o fato de o DecineX não ter os sistemas de reserva de assento. Muitas pessoas podem preferir escolher o assento já na hora da compra do ingresso, e isso não será possível no DecineX, mas sim em outros cinemas. Esse é o layout do DecineX, para a compra dos ingressos, pipoca, doce e bebida. O cinema possui 4 caixas e 3 totens, sendo também possível fazer compras pelo site do cinema. Todas essas opções de compra estão ligadas ao mesmo sistema de processamento. Em todas as formas de pagamento, o cliente tem a opção de imprimir ou não o ingresso, já que este fica armazenado na conta do cliente, permitindo ser acessado pelo aplicativo do DecineX. Os ingressos possuem um QR Code que serve para a validação do lanche. No cinema, há 2 máquinas separadas, próximas à entrada, que servem para validar as compras dos alimentos, sendo que todos os totens também possuem esta tecnologia para validação. Além das máquinas, o aplicativo do cinema também valida o lanche, sendo necessário apenas apertar um botão. Vale ressaltar ainda que os lanches devem sempre ser validados pelo cliente, a fim de que este possa usufruir de sua compra. Já aqui se localiza o balcão de produtos para a preparação dos lanches, e 2 telas de interação, uma no balcão e outra na parede,
para que tanto o atendente como os funcionários possam visualizar cada componente dos pedidos feitos. Quem irá liberar os pedidos para que os clientes possam pegá-los é o atendente, que se situa aqui. E além disso, ele irá conferir os ingressos correspondentes a cada pedido para que nenhum golpe seja aplicado. E aqui é a entrada para as salas do cinema. Bom, aqui é uma representação das telas que aparecem no totem. Na tela de início, caso a pessoa não tenha um cadastro, ela deverá realizá-lo clicando em Criar uma conta. Feito isto, aparecerá esta tela, devendo inserir esses dados. Assim, o cliente estará cadastrado. Caso ele já tenha realizado um cadastro, deverá somente entrar com seu CPF e senha cadastrada. Ao entrar com os dados, o cliente se depara com esta tela aqui, podendo escolher a data de interesse, o acompanhamento desejado e a sua forma de pagamento. Ao escolher a data de interesse, esta é a tela que aparece. Aí o cliente seleciona a seção e a quantidade de ingressos. Depois, ele volta e seleciona qual acompanhamento ele gostaria. E, ao clicar em algum deles, aparece uma tela assim. Finalizando a compra, ele irá voltar e escolher a sua forma de pagamento. E então aparecerá a seguinte tela com o preço final de sua compra, podendo imprimir ou não o ingresso. Aqui está uma ilustração do ingresso que vale por 2 pessoas, constando informações sobre a seção além do código do ingresso. Ao ter validado o ingresso, é desta forma que aparecerá nas 2 telas no espaço do balcão de produtos. Cada coluna da tela é reservada a um funcionário. No nosso caso, a funcionária Ana, que irá preparar este pedido. Feito isto, o atendente irá liberar o lanche para que seja entregue ao cliente. Caso houvessem mais pedidos, eles iriam aparecer também na tela. Porém, se tiverem mais de 3 pedidos, o restante irá para a fila, aguardando a sua ordem de produção. Todos os dados do sistema são registrados no banco de dados do cinema. Com estes dados armazenados, é possível identificar os clientes mais lucrativos, fazendo assim promoções diversas, mandando-as para o e-mail ou celular cadastrado. Os dados presentes nas tabelas, produtos e seções já são armazenados previamente no banco de dados. Já sabemos que existem 3 formas de comprar o ingresso. Nessas 3 opções, a validação do ingresso é a mesma, mudando apenas o momento da compra. A primeira lane é cliente. A segunda é atendente no balcão de retirada. A terceira, funcionário na organização dos produtos. E a última, validador de ingressos. Primeiramente, falando do processo do totem. O cliente decide ir ao cinema. Ao chegar no cinema, ele dirige-se ao totem. Caso ele possua uma conta, ele clica em CPF cadastrado, digita o CPF, a seção desse dado em clientes, clica em senha cadastrada, digita a senha e aperta em Enter. Caso contrário, ele clica em criar uma conta, preenche o cadastro, armazenando esse dado na tabela clientes, no banco de dados, e aperta em cadastre-se. Feito isto, ele seleciona a data desejada, seleciona o filme desejado e a quantidade de ingressos e aperta em voltar. Ao ter escolhido as informações a respeito da seção, o cliente terá a opção de comprar acompanhamentos. Caso ele não queira, irá direto para a seleção da forma de pagamento. Caso contrário, terá a opção de escolher 3 tópicos: pipoca, bebida ou doce. Caso o cliente queira pipoca, irá selecionar as informações desejadas, armazenando esses dados na tabela compras no banco de dados. Ao ter selecionado, ele irá apertar em voltar. Caso ele não queira pipoca, irá direto para o tópico bebida. Caso ele queira bebida, irá selecionar as informações desejadas e depois apertar em voltar. Caso contrário, irá direto para doce. Caso ele queira doce, irá selecionar as informações desejadas, apertar em voltar. Caso não, irá direto para a seleção da forma de pagamento. Tendo selecionado a forma de pagamento, o cliente irá inserir o cartão na máquina, digitar a senha na máquina e depois confirmar a senha. Feito isto, ele terá a opção de imprimir ou não o ingresso. Caso ele queira imprimir,
ele irá aguardar o ingresso ser impresso e depois apertar em finalizar. Caso contrário, irá apenas apertar em finalizar. Assim, a compra do ingresso terá sido finalizada. Caso o cliente esteja com o ingresso impresso, ele terá a opção de validar o pedido na máquina, caso tenha pedido acompanhamentos, assim como validar o pedido pelo aplicativo. Caso ele não esteja com o ingresso em mãos, ele irá apenas validar o pedido pelo aplicativo. Ao ter validado o ingresso através do QR Code, o funcionário na organização dos produtos irá visualizar o pedido na tela, organizar os produtos, entregar ao atendente, que irá receber o pedido e colocar o pedido em cima do balcão. Feito isto, o atendente irá apertar em liberar e, ao mesmo tempo, o cliente irá receber uma notificação de liberação do pedido, pelo e-mail ou pelo celular cadastrado. Ao ter recebido essa notificação, o cliente irá até o balcão e, assim, a atendente irá conferir o código no ingresso do cliente. Dessa maneira, o cliente poderá pegar o seu pedido. Estando com o ingresso e com os produtos, o cliente irá até a sala de sessão. Caso ele esteja com o ingresso impresso, o validador irá validar o QR Code no ingresso. Caso contrário, a validação será pelo QR Code do aplicativo. Assim, o cliente poderá assistir ao filme. Agora, falando do processo de compra pela internet, a sua grande diferença para o processo pelo totem é que você deve acessar o site do cinema e não se dirigir ao totem. Após isso, o processo é igual na parte da compra e na parte dos acompanhamentos. O que muda é que na hora de selecionar a sua forma de pagamento, o cliente deve inserir os dados do cartão e confirmá-los. E, caso queira imprimir o ingresso, é ele que vai imprimir e não o totem. Todo o resto do processo de validar é igual ao visto anterior. A terceira forma de compra é pelo balcão. Foi adicionada uma lane para o funcionário do balcão de compra. Caso o cliente deseje realizar sua compra no balcão, ele se dirige ao mesmo e, se ele não possui uma conta ainda, o funcionário do balcão irá perguntar o e-mail ou celular do cliente, o nome completo do cliente e a data de nascimento. O cliente irá responder as respectivas perguntas e o funcionário irá digitar os dados que irão entrar no banco de dados na tabela cliente. Após isso, o funcionário pede para o cliente inserir o CPF e a senha. Aí o cliente vai inserir e esses novos dados vão para o banco de dados também na tabela cliente. Após isso, o funcionário clica em cadastre-se e pronto, o cliente já está cadastrado. Porém, caso o cliente já possua uma conta, basta ele inserir o CPF cadastrado, que já está no banco de dados do cliente, e também inserir a senha cadastrada, que também já está no banco de dados, na tabela cliente, e vai apertar em Enter. Após isso, o funcionário do balcão pergunta qual a data de interesse, a seção e a quantidade de ingressos que o cliente deseja. Após o cliente responder, o funcionário vai selecionar as informações e estas vão para o banco de dados na tabela Ingressos. Um funcionário pergunta se o cliente quer acompanhamentos. O cliente responde e novamente o funcionário seleciona as informações que irão para o banco de dados, agora na tabela Compras. Feito isso, basta saber qual é a forma de pagamento do cliente. Se for dinheiro, o cliente dá o dinheiro para o funcionário. E se for cartão, ele insere o cartão na máquina. E esses dados serão armazenados no banco de dados na tabela Ingressos. Se o cliente for pagar no cartão, o funcionário vai perguntar se é cartão de débito ou crédito. Após o cliente responder, o funcionário vai selecionar a forma de pagamento. O cliente digita a senha e conclui o pagamento.
Caso o cliente for pagar no dinheiro, ao dar o dinheiro para o funcionário vai receber esse dinheiro e conclui o pagamento também. Após isso, se vê se é necessário imprimir o ingresso. Se sim, o funcionário vai imprimir o ingresso e será finalizada a operação. Se não for necessário imprimir o ingresso, a operação será diretamente finalizada. Depois da compra ter sido finalizada, o processo de validação do ingresso é o mesmo que os outros 2 processos de compra apresentados anteriormente. Vale ressaltar que esses 3 tipos de compra estão ligados ao mesmo sistema de processamento de transações. Desde já, agradecemos e desejamos um bom filme.